O nosso corpo tem um mundo onde batalhas invisíveis são travadas o tempo inteiro. Dentro do próprio corpo, nós temos vários vírus que, de forma silenciosa, podem ser a chave oculta para combater complicações que podem ser mortais em pacientes vivendo com HIV. No final desse vídeo eu vou trazer uma estratégia que é surpreendente, que em princípio parece que não tem nada a ver com o vírus, mas pode ser uma das chaves, ou pelo menos uma das estratégias para diminuir a mortalidade que está acometendo essa população. Eu estou falando do risco de doença cardiovascular aumentada simplesmente porque o paciente é portador do HIV e a resposta pode sair, ou pelo menos parte da resposta. Muita pretensão minha achar que vou dar a resposta, mas eu quero que você fique atento por esse prisma que talvez você ainda não tenha se atentado. Dessa forma, eu vou trazer um artigo para a gente comentar. Então, esse é o artigo que eu quero trazer para vocês, intitulado O Efeito da Atorvastatina no tratamento da aterosclerose subclínica, pacientes HIV positivos e também soropositivos para o CMV. E aí, olha que interessante, eles fazem um ensaio clínico duplo cego randomizado. Isso é muito interessante. Por quê? Porque esse é o contexto. A gente está falando de pacientes HIV positivos, a gente já conseguiu resolver a questão relacionada à replicação do vírus HIV e a gente está falando de carga viral com abaixo de 50 cópias. Então a gente está falando, tem supressão, 50 cópias é o limite do exame, ele está tudo bem. Só que eles são CMV positivo. E se você não está estudando a família dos herpes vírus, eu recomendo que você estude, é o seguinte, o CMV, ele faz ciclos de replicação lítica subclínica. Então ele induz um estado pró-inflamatório. E esse é o contexto clínico, em que você tem uma terapia antirretroviral que já chegou no seu limite, porém, você tem um estado inflamatório que ele não melhora. Dessa forma, os autores, em vez de olharem apenas para o HIV, olharam também para o CMV e querem agir aonde? Nesse processo inflamatório e estão usando como principal alvo a doença aterosclerótica para medir, para correlacionar. E aí o segundo ponto do estudo que a gente tem que ficar atento, que assim, eu não sou cardiologista, não é a área que eu mais estudo, eles olham para onde? Para a carótida, a espessura da carótida, a gente está falando a espessura íntima média da carótida, isso é uma forma não invasiva. E por que eles escolheram a atorvastatina? Porque age na questão dos lipídios, diminuindo, e tem também uma ação anti-inflamatória. A gente sabe que essa combinação de inflamação crônica com depósito da gordura na parede vascular acaba sendo um preditor futuro de complicação cardiovascular. E qual que é o grande objetivo aqui? Que esses pacientes portadores de HIV não tenham uma mortalidade aumentada. E, por conta disso, eles fizeram, então, essa intervenção clínica. E aí, será que essa intervenção clínica teve um resultado positivo? Independente do resultado, já fica aqui uma grande observação, né? Porque quando a gente está falando da complexidade médica, ela vai uma crescente, sabe? Quando a gente está lá no início, a gente faz uma relação quase que primária, né? O herpes, ele causa lesão tipo vesícula. Num segundo momento, a gente consegue correlacionar isso com a latência no nervo, a gente consegue entender os efeitos colaterais, e aí a gente vai integrando os diferentes órgãos, e à medida que você vai melhorando na tua capacidade, você vai integrando os diferentes sistemas. Aí a gente está falando de metabolismo de lipídio, a gente está falando de sistema imune, a gente está falando de tratamento de HIV, a gente está falando de supressão viral com os antirretrovirais, a gente está falando aqui de uma infecção subclínica que não causa uma doença, mas leva a um estado pró-inflamatório que, nesse contexto, ele se torna mais complicado. Então, aqui, isso é a beleza da medicina. Ela é muito mais do que essa correlação direta. E esse artigo, ele é uma tradução desse tipo de pensamento, e é por isso que eu estou trazendo eles para você. Então, só para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, eles têm os critérios, então, de elegibilidade. A gente está falando de paciente HIV, com carga viral indetectável, com sorologia positiva para CMV e que nunca tivesse usado a atorvastatina ou qualquer outra medicação que agisse no perfil lipídico. Aqui estão os critérios de exclusão, tá? Eu vou botar o link do artigo aí embaixo para vocês, quem tiver interesse de ler depois. Estamos falando de 80 pacientes, não é pouca coisa.
metade tomou a atorvastatina, metade tomou o placebo, e aí eles tiveram uma avaliação na semana 24, uma avaliação na semana 48. E aqui está o ponto focal, que é a avaliação íntima média da carotídea dos dois lados, e viram outras avaliações, que não é o mais importante para o que eu estou querendo discutir hoje aqui. Então, a gente tem aqui uma outra apresentação, né, de como vai ser o desenho do estudo. Todo mundo que faz projeto de pesquisa acaba fazendo isso de alguma forma. E interessante, aqui ó, que essa correlação, ela é tão curiosa, tão importante, tão interessante, que esse material foi publicado antes de se ter resultado. É isso que eu acho fenomenal. A revista, ela entendeu que esse é um tipo de raciocínio que a gente precisa desenvolver mais. Então, a gente está falando de um estudo de 48 semanas com marcadores com alguns marcadores, né? E aqui a gente está falando de explorar novas estratégias. A gente está falando de gerenciar, a gente está falando de gerenciar envelhecimento. Isso é uma forma de gerenciar o envelhecimento, minimizando possibilidades e complicações, que vai muito além da supressão viral. A gente está falando de novos caminhos que podem se abrir se esse resultado ele for realmente positivo. Pode ser que você tenha ficado frustrado, você já quisesse o resultado, saber se essa intervenção fez ou não fez diferença, mas medicina é uma construção de hipóteses, é uma construção de ideias, e eu queria trazer uma aplicabilidade clínica do conhecimento do processo inflamatório associado à infecção latente pelo CMV. Então, isso é apenas apenas uma das aplicações. Aqui no Pele Digital, a gente traz para você uma medicina muito além do óbvio. A gente traz para vocês uma medicina em que a gente tem sim o notório saber, tem sim as evidências de intervenções e tem sim as tendências de linha de raciocínio e forma de pensar, principalmente numa era em que a gente tem a inteligência artificial fazendo esse trabalho de memória dura, de associação direta. Você que quer e precisa estar atento e atualizado no mercado, precisa desenvolver novas formas de pensar, e nada melhor do que estar do lado de quem já faz isso há algum tempo, como a gente aqui no Pele Digital. Esse é um convite, guarde esse conteúdo, compartilhe, comente, o que você acha? Você acha que isso tem aplicabilidade? Não vai ter aplicabilidade? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu estou curioso, quero saber se você também está curioso. Até o próximo vídeo aqui no Pele Digital.